Olá, mundo condominial. Estamos aqui hoje para falar sobre Airbnb. Vocês têm dúvida nesse assunto? Então estão melhores do que eu, porque eu não sei nada sobre isso. Então, pra gente tirar um pouco de dúvida, eu sou o Wesley Nunes. Eu me chamo Marcelo Santos. Então vai lá, Marcelo, apresenta o nosso convidado. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Pedro Barbosa, da Carpati Advogados. Seja bem-vindo, Pedro. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Wesley. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Legal. Airbnb é novo pra mim. Assim, não sei o quanto é novo pro mundo, mas o Wesley é uma coisa bem recente. Então, assim, eu não sei sobre regras, legislação, obrigações, direitos. Então, eu vou perguntar sobre tudo um pouco e eu vou parecer muito com o pessoal de casa hoje. Marcelo até deve saber um pouco mais do que eu, né, Marcelo? Sim, com certeza. Sabe, né? Então, eu não sei. Eu vou começar perguntando sobre locações de curto prazo. Existem regras diferenciadas para locações de curto prazo? Maravilha, Wesley. O que acontece, Wesley? Quando a gente fala de Airbnb, na verdade, a gente está falando aqui de qualquer plataforma ou qualquer tipo de locação de curto prazo, né? A gente está falando aqui de você pegar um teu apartamento que você tem e alugar para alguma pessoa por um período muito curtinho. Sim. Por um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E aí você pergunta, bom, mas tem alguma legislação, tem alguma coisa que trata especificamente disso, né? Que regula isso? E aí, eu gosto até de falar, o mundo todo tem legislação para tratar do Airbnb, porque isso é um problema no mundo todo. Que legal. E aí, no Brasil, o que a gente tem? Nada. Basicamente. Bem nada. Brasil isso, né? Bem típico do Brasil, exatamente. A gente tá faltando aqui uma boa legislação. Então, calma aí. Você até me falou assim, foi contando e aí você parou. Um dia, 2, 3, 5. Existe uma limitação de prazo para determinar que é Airbnb ou não? Ô, Wesley, o que a gente tem hoje? Hoje, a lei do inquilinato no Brasil, ela diz o seguinte, você pode alugar o seu apartamento e se você alugar ele até 90 dias, você pode fazer uma locação por temporada, né, que a gente chama. Essa locação por temporada, ela é residencial e ela tem esse prazo limite de 90 dias e ela serve para residência de uma pessoa, uma residência temporária. Então, para uma pessoa que eventualmente queira ficar ali a trabalho durante um período, a lazer, isso é chamado locação por temporada, tá? Tá, até 90 dias. Até 90 dias. Só que a lei não trata da locação por curtíssima temporada, né? Ela tem especificidades importantes numa locação que é muito curta, que você aluga o teu apartamento por diárias, né? Vou deixar uma pessoa ficar ali um dia, 2 dias, 3 dias. Isso é diferente da locação por temporada. Então, isso que vem gerando muita polêmica. E por que é diferente? Né? Essa que é a grande questão. Sim. Porque essa locação por curtíssimo prazo, ela normalmente se assemelha mais a uma hospedagem, a um hotel. Você num hotel, Sim, em verdade. geral, você não fica 90 dias, não fica 60 dias. Você fica o quê? Uma semana, quando você vai viajar, Sim. né? Você vai curtir uma praia em algum lugar. Você vai ficar ali 3 dias num hotel, 4 dias no hotel. Então, isso é uma locação por curtíssima temporada. Mas aí quem reclama sobre esse tipo de coisa quando acontece? Os condôminos podem reclamar desse tipo de locação via Airbnb? Ou, na verdade, o condomínio reclama, ou os condôminos reclamam com o condomínio, ou a reclamação é feita para Airbnb? Como que funciona isso? Legal. O que acontece? Esse tipo de locação de curta temporada tem gerado muito problema no mundo todo, Wesley. Isso, Tá? isso. E por quê? Eu acho até legal falar, eu fui estudar muito a fundo essa questão do resto do mundo, porque eu ia, enfim, falar um pouco disso aqui em palestras e tal aqui no Brasil. E o nosso escritório, a gente atende muitos condomínios que têm Airbnb, né, tem locação de curta temporada. E o que eu verifiquei? Há mais de 10 anos, o Airbnb já gera problema no mundo todo. Por quê? Porque existem apartamentos que são alugados por curtíssima temporada, onde as pessoas ficam e acontecem ali dentro crimes, né? Às vezes acontecem, por exemplo, já teve episódio de assassinato dentro de um apartamento de Airbnb, episódio de estupro, já teve episódio de, claro, confusão, bagunça, festa com todo mundo. Mas aqui no Brasil pelado. também? Aqui no Brasil também, muitas vezes. Sim. E isso já gerou processos judiciais muito grandes no mundo todo, inclusive com pedidos milionários de indenização. Tá? Já teve caso de uma mulher lá nos Estados Unidos uma vez que alugou um Airbnb, entrou num apartamento, tinha uma pessoa esperando dentro do apartamento e ela foi estuprada dentro do apartamento. Caramba. Ela moveu uma ação muito grande contra o Airbnb. E aí o Airbnb, nesses casos, né, tem até um artigo muito grande na internet sobre isso, ele tenta abafar, porque é o business dele, né, esse tipo de locação. Então o Airbnb vai e faz um acordo às vezes milionário ali para abafar aquilo, para aquilo não ir para o judiciário, não ir para a mídia, mas é comum esse tipo de caso. Inclusive aqui no Brasil também. A gente já viu todo tipo de problema, né, em locação de Airbnb. E aí você perguntou, poxa, mas como é que é? Quem pode reclamar e tudo? Em geral, quem vai reclamar, ou a própria pessoa que alugou o Airbnb e aí aconteceu algum problema naquela locação, ou
o prédio, né? As pessoas que estão sendo prejudicadas ali, porque muitas vezes o hóspede que está ali, ele trata aquilo como um hotel mesmo. Correto. Então ele trata aquele Airbnb, trata aquela locação de curta temporada como uma hospedagem, onde ele não tem aquela mesma preocupação do que ele teria com o lugar onde ele mora. Então ele trata aquele apartamento ali como um lugar de festa, como um resort, onde ele vai fazer festa até tarde, onde ele vai beber, vai usar droga. O prédio para ele é uma Mas uma nesse festa. caso, Pedro, doutor Pedro. Fica à vontade, pode chamar de Pedro, por favor. Então vamos lá, Pedro, vou tentar. Pedro, o que acontece? No meu caso, eu vejo isso podendo ser resolvido muitas das vezes com a instalação de câmeras de segurança. Isso é permitido ou é proibido durante a locação de curta temporada, assim? Isso não resolve 100% do problema. Por quê? Porque muitas vezes o problema é dentro do apartamento. E o condomínio não vai instalar uma câmera dentro do apartamento. Não pode, né? Não pode. Não, de eu jeito tô falando, nenhum. o proprietário pode instalar. O proprietário, se ele quiser, ele pode, contanto que ele avise o hóspede dele de que ele colocou uma câmera ali com clareza, e que não seja no Isso. banheiro, que não seja uma Mas coisa não tem sido constrangedora. isso que a gente tem visto hoje. Eu tenho visto várias reportagens de aluguéis de Airbnb que os próprios proprietários colocam câmeras, né, em alguns Espelho. em espelho, em televisão, em alguns pontos, em frente à cama. E a gente sabe que isso é proibido, isso Exato. é crime, não é isso? Por isso que eu perguntei. Exato. E aí, como é que é essa política se eu estiver alugando por Airbnb e descobrir que tem uma câmera me vigiando e não tinha esse tipo de anúncio ou aviso? Isso aí é crime mesmo, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Você está monitorando ali, tirando a privacidade daquela pessoa. Aquela pessoa alugou o teu apartamento para ter privacidade dela também. Ela tem o direito de ficar ali sem ninguém vendo o que ela está fazendo no dia a dia. Então, se você faz isso, você está cometendo um crime, você pode ser levado à justiça, tanto penal como civilmente, pode ter que pagar uma indenização muito grande e pode, eventualmente, ir preso também. Então, não faça isso de jeito nenhum, muito menos com câmeras escondidas. Você de casa tá escutando. Se você acha que você é muito esperto, que você vai colocar uma câmera e não vai avisar, isso é um crime, então não faça, por favor. Exato. Eu fiquei sabendo que teve uma outra empresa que tentou entrar no Brasil, tentando essa mesma dinâmica de locações de curto prazo. E eu sei que vocês tiveram uma vivência um pouco com eles, né? Me fala um pouco, Casai o nome da empresa, né? Esse foi um caso interessante, o Wesley, Marcelo. Cara, a gente defendeu essa empresa, foi por volta de 2020, cara. Acho que foi logo antes da pandemia. É uma empresa que era mexicana, ela teve um investimento milionário, uma startup, né? Sim. Muito grande. Eles, no México, ficaram gigantescos, e aí eles começaram a expandir. Eles vieram para São Paulo, acho que foi por volta de 2019, ou seja, você vê quanto tempo já, tem uns 5 anos isso. E aí, em São Paulo, começaram a fazer várias locações. E qual era a diferença dessa empresa? Eles competiam com o Airbnb, porque através do Airbnb, a pessoa aluga o próprio apartamento. Então, não tem um padrão de qualidade. Sim. Pode ser que aquele apartamento ali seja muito bom, pode ser que seja muito ruim, não tem padrão. Essa empresa, a Casai, ela veio para o Brasil com o seguinte modelo. Ela aluga o apartamento, e aí ela faz uma obra no apartamento para manter ele num padrão de qualidade altíssimo. Então ela coloca fechadura eletrônica, coloca toda a modernização, automatização dentro do apartamento, deixa num padrão excelente. E aí ela vai lá e subloca. Então a relação dela era com o condomínio, ela alugava o apartamento do proprietário e aí ela subloca para o hóspede. E aí o que aconteceu? Por curto prazo. Por curto prazo. E o modelo de negócio dela é aquele giro ali da hospedagem. Ela veio para São Paulo, lá funcionou. Aí ela veio para o Rio de Janeiro, começou aonde? Em Copacabana. Copacabana, que é um dos bairros que tem maior percentual de condôminos idosos, né? De idade avançada. Pessoas que, em geral, não têm essa mesma tolerância, às vezes, para um barulho à noite, ou para bagunça dentro do condomínio. Então, no primeiro prédio onde eles entraram no Rio de Janeiro, teve confusão, isso foi parar lá no nosso escritório. Olha, na mão de vocês foi cair ainda esse pepino, né? Exato. Mas aí, como é que foi? Foi um caso em que eles alugaram pelo Airbnb, era um grupo de pessoas muito jovens, inclusive adolescentes, ficaram lá e tudo. E esses adolescentes, nos primeiros dias de hospedagem, começaram a fazer o quê? Pegar o elevador, apertar todos os botões, ficar pulando no elevador, totalmente embriagados. Saía nos andares, apertando a campainha de todo mundo, de madrugada. Gritando, fazendo festa. Não, engraçado absurdo, que o Airbnb... É brasileiro? Desculpa, Era brasileiro. E o Airbnb não começou com essa finalidade, né? De locação. Na verdade, eles trabalhavam com
com pequenas horas, né? Você ficava um dia, apenas uma hospedagem com direito a café da manhã. Exato. E eu sei que eu escutei essa história do Dr. Pedro e um evento que eu participei da Carpati e achei essa história muito interessante. Na verdade, não tinha essa finalidade hoje, né? Tinha uma finalidade totalmente assim voltada para o curtíssimo prazo, né? O que significa Airbnb? Airbnb, na verdade, originalmente era Air Bed and Breakfast, né? Então, sim. Air cama e café da manhã. Sim, a origem da empresa era o seguinte, eram pessoas dois sócios ali que alugavam um apartamento, mas alugavam... Pra passar a noite no máximo, né? só o sofá para uma pessoa passar a noite e ter um café da manhã e ir embora. Entendi. Ou só um quartinho para uma pessoa ficar durante um período, né, fazer turismo e ir embora. Então era uma coisa assim, você alugava só um cômodo, não alugava o apartamento todo. Uma ideia dessa que hoje está em todo mundo, né? A coisa foi crescendo, né? Os caras fizeram um aplicativo e facilitaram muito a intermediação do proprietário com o locatário. A coisa explodiu no mundo todo, virou o que é. Com locações até um pouquinho mais longas, né? De diárias mesmo e tudo. Existe algum tipo de licença para... Eu, por exemplo, eu tenho um condomínio, eu tenho um apartamento dentro do condomínio e eu gostaria de alugar ele para o Airbnb. Eu tenho que tirar algum tipo de licença especial ou eu tenho que solicitar ao condomínio esse tipo de locação, de possibilidade de locação ou não? Eu simplesmente chego lá na Airbnb, anuncio meu imóvel e já estou alugando. Tem que comunicar, pelo menos? Então, isso é importantíssimo, cara. Isso que você perguntou é importantíssimo. No Brasil, não existe uma licença para você alugar o teu apartamento, né? Mesmo que seja por curtíssima temporada. Então, você tem um apartamento, quer alugar lá pelo Airbnb ou por qualquer outra plataforma dessa, você não tem que pedir nada para o governo, não tem que pedir uma autorização. Em outras partes do mundo, que já tem regulamentação, né? Você tem que pedir, tem que se registrar num órgão do governo. Caramba. Muitas vezes no Ministério do Turismo. Como se você fosse um hotel. E você ganha uma licença de hospedagem. E através dessa licença, você vai ter lá até o regulamento. O que você pode fazer com aquele apartamento? Por quanto tempo pode alugar? Por quantas noites por ano você pode alugar? Isso tudo vai estar lá na tua licença. No Brasil, não. No Brasil não existe isso. Mas aí a gente tem alguns tipos de condomínios que tem a finalidade residencial. Nós já temos os mistos e nós temos os comerciais. Isso. Mas para os nossos condomínios, que têm a finalidade residencial, como funciona dessa forma? Pois é, aí que é o grande problema, né? Como a gente não tem lei no Brasil, a gente tem o problema, mas não tem a regulamentação, que é típico. Então isso foi parar no judiciário já algumas vezes, né? Chegou já no Superior Tribunal de Justiça, e aí o que foi discutido ali, Marcelo? Essa locação, ela é uma locação típica? Ela é uma locação por temporada? Ou é uma locação normal? O que é isso? É uma hospedagem? E aí o judiciário teve que enfrentar isso para dizer o seguinte: será que então o condomínio pode proibir, não pode proibir? Será que eu posso fazer essa locação num condomínio residencial ou não? E aí o que acontece? O judiciário discutiu muito o assunto e se entendeu que a locação por curtíssima temporada, né, quando ela tem determinadas características, por exemplo, altíssima rotatividade. Então eu alugo meu apartamento para o cara ficar um dia, 2 dias. Né? Ou então quando eu agrego serviços ali. Eu alugo o apartamento e tem também incluído internet, tem faxina incluída. Internet, ou às vezes um manobrista para o teu carro. Enfim, você inclui serviço, que não é típico de locação. Normalmente você dá o apartamento vazio. Quando você faz isso, você transforma aquilo ali numa locação sui generis, que o judiciário chamou. O que é isso? Não é nem locação de curta temporada, nem uma hospedagem. É algo no meio. Sim. E sendo algo no meio, o judiciário entendeu o seguinte: se tiver características de hospedagem comercial, se aquilo ali parece mais uma pousada, um hotel, do que uma locação residencial, aquilo não cabe num prédio residencial. Por quê? Porque você transformou aquilo num comércio, né? Correto. Então tem uma pergunta polêmica. Diga. Eu estava esperando para fazer essa pergunta. Você acha, assim, opinião de advogado, ou se você não quiser dar opinião como advogado, pode dar outra forma de opinião. Você acha que a ausência dessas leis e a falta de interesse do Brasil até o momento de fazer essas leis pode ter a ver com algum tipo de manobra dos hotéis e das pousadas no Rio de Janeiro? Ou do Brasil inteiro, para evitar a profissionalização desse meio de locação? Cara, uma boa pergunta. Não tinha parado para pensar sobre isso. Porque a gente fala que no mundo inteiro tem. O Brasil não tem, e a gente sabe, por exemplo, que algumas coisas são regidas por outras. Por exemplo, por que não se inventa a vacina disso? Às vezes é porque o remédio é mais caro, e preferem se vender o remédio do que a vacina. Será que isso não pode ter esse vínculo? Eu acho que no resto do mundo,
Foi mais ou menos o contrário que aconteceu. As grandes corporações hoteleiras se juntaram contra o Airbnb para proibir o Airbnb. Por quê? Porque é uma concorrência muito forte para elas, né? Então os hotéis perderam muito espaço. Então se juntaram para proibir. Aqui no Brasil, acho que faltou esse lobby da indústria hoteleira, porque a gente não teve ainda uma regulamentação para proibir. Agora que o judiciário está fazendo isso, mas não teve muito ainda essa interferência do mercado. Tudo bem, mas sua opinião é que pode ser que não ter a regulamentação de repente, um interesse da rede hoteleira de não regulamentar para não tornar mais profissional, que é a mesma coisa que aconteceu com o Uber no começo, né? A Uber aconteceu um pouco isso em relação ao táxi e tudo mais. Você acha que pode ter algum vínculo nisso? Então, eu acho que não. Eu acho que faltou justamente essa interferência da indústria. Por quê? Porque a indústria hoteleira tem interesse nessa regulamentação. Eles querem que regulamente. Eles querem que você não possa fazer essa locação liberada. Eles querem que a pessoa tenha que ter uma licença. Por quê? Porque a indústria hoteleira investe milhões para fazer um hotel. E esse hotel tem ali características específicas de hospedagem, tem funcionário, tem etc. Concierge. E aí, tem concierge. Mas será que o primeiro passo não é não ter e depois, como não tem, proibir? Porque de repente eles não estão forçando para ter, porque de repente não tendo, depois vão falar assim, ó, não funciona, não tem lei, virou bagunça, é melhor proibir de vez. Pode ser. Mas deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando a regulamentação, mas os condomínios vão ter um concierge, vão ter funcionários para que a gente atenda essa demanda? Essa é a primeira pergunta, né? Porque nós temos alguns condomínios que, devido à localização, temos bastante pessoas contratando Airbnb. Né? E, inclusive, até essa final de semana, tinham franceses, tinham italianos, tinham americanos. E o nosso porteiro, ele não é bilíngue, nem trilingue. Na verdade, ele fala através de um celular. Ele bota lá, anota e pergunta... Por ser um condomínio com a finalidade residencial. E como que fica a gente como síndico? Porque a gente está tendo várias pessoas ali de várias partes dos países, culturas diferentes, formas, né, a própria língua diferente, e a gente tem que ter um funcionário. Quando a gente fala de hotel, a gente fala que tem um concierge lá, que o cara vai fazer o atendimento, vai ter o local para guardar as malas, entrada e saída quando vai na praia, né? Nós temos um condomínio que é em frente, na Avenida Atlântica, em frente à praia. Eles, quando eles voltam da praia, sujos de areia, às vezes é que entrar pela portaria principal. Como um porteiro que não tem essa habilidade, vai dizer para um francês que ele tem que entrar por outra porta, porque ali tem que ter um lava-pé. Então, assim, são coisas que, por mais que tenham leis, né? Mas isso vai afetar diretamente o condomínio. Será que não seria mais forte? Seria melhor para o síndico criar um regimento interno onde, de repente, colocasse coisas ou formalidades que dificultasse. Porque se o cara fechou hoje no Airbnb, vai entrar amanhã, será que o síndico não poderia falar assim, não, teria que avisar com 3 dias de antecedência e para que você mande identidade, CPF, para que a gente saiba quem está entrando dentro do condomínio? Então, assim, eu acho que isso não tem que partir nem só da legislação. Eu acho que os próprios síndicos, através de uma assembleia, poderia fazer essa normativa para dentro dos condomínios, porque se o condomínio era finalidade residencial, se o Airbnb, se o proprietário está querendo mudar, ele que tem que se adequar ao condomínio, não o condomínio se adequar a apenas, de repente, 1 ou 2 proprietários. Então, assim, é um tema que a gente tem que discutir bastante como síndico, como jurídico e como lei. Exato. Como que é a sua pergunta, então? Não, na verdade, não é nem pergunta. Uma observação? É uma observação. Então, eu tenho uma pergunta sobre isso. Pode, vamos lá. Então, vamos lá. Já que ele falou essa opinião dele sobre isso, eu fiquei com uma seguinte curiosidade. Não é feito um tipo de manual de instrução na língua da pessoa que vai alugar, porque o proprietário ele tem que instruir quais são as regras de utilização daquele condomínio. Então não pode ser feito um manual de instrução na língua do locatário, né, da pessoa que está alugando aquele espaço, para saber como são o modo de uso. Só pode entrar sujo de areia pela portaria tal, ou só pode escutar música alta até tal. Não pode fazer sexo na varanda, porque é o que acontece. É verdade. Não é? Então, vamos lá. Eu acho que essa é a tendência, Wesley. Porque o que acontece? Hoje, o que a gente tem é condomínios residenciais que fazem, as pessoas são proprietários do apartamento, e aí, eu tenho meu apartamento, meu direito de propriedade, vou lá e alugo pelo Airbnb ou por outra plataforma. Este proprietário, ele tem a obrigação de passar para qualquer locatário, seja o locatário Airbnb, seja o locatário normal, de prazo regular, ele tem a obrigação de passar o quê? A lei condominial.
a convenção do condomínio e o regimento interno do condomínio. Então, qualquer pessoa que esteja ali dentro do apartamento dele tem a obrigação de cumprir a legislação do condomínio. Mas e se é um estrangeiro? E se é um francês? Sim, se é um americano que não tem ideia, nem lê português, não sabe falar português, nem entende nada da nossa legislação? Como é que vai funcionar? Entendo eu que a tendência é que os condomínios passem eventualmente a ter regimento interno traduzido, né, para inglês, que tenha uma convenção traduzida para inglês, que o próprio proprietário, isso é obrigação dele, mas ele, na hora de alugar ali, ele tem que passar a convenção e o regimento interno, e de preferência em inglês, para o hóspede dele, e dizer para o hóspede dele, olha, você tem a obrigação de cumprir isso aqui, senão eu vou ser multado, eu vou passar a multa para você. Então eu vou fazer o papel do polêmico agora. Fala. Quero ver você sendo polêmico, vai. Dentro do condomínio, eu vou dizer para você que eu acredito que nem 50% dos condôminos leem a convenção, leem o regimento interno. A gente está falando de proprietários que às vezes moram 10, 15 anos, que até hoje não leram o regimento interno. Vocês acham mesmo que o cara que vai vir para curtir o Brasil, Copacabana, ele vai parar o tempo e vai ler 30 páginas, 40 páginas para ler a convenção, o regimento interno? Aí, pode até não ler, mas como o doutor Pedro falou, vai ser aplicada uma multa, e essa multa vai ser repassada para o locatário. Para o proprietário. Para o proprietário. O proprietário vai começar a ver que a alocação daquele modo está dando mais prejuízo do que lucro. Então ele vai obrigar a pessoa a ler ou ele vai parar de alugar, porque ele vai ver que está aumentando o risco Então dele. eu vejo essa parte de fazer essa mudança da convenção ou do regimento interno, mas o proprietário que ele tem que ter esse custo, porque o síndico, imagina jogar mais isso para cima do síndico, fazer... Eu quero mais, eu quero que o síndico tenha mais tarefa mesmo. Imagina a conversão, trabalhar italiano, francês, inglês, não sou síndico. espanhol. Não, eu acho que o que o proprietário tem que fazer é exatamente pegar os pontos principais, fazer uma tradução, fazer um bookzinho, e quando você fizer, já envia. Isso acabaria com muitos problemas, até porque ele sabe, como você falou, se por acaso esse condômino, né? Porque na verdade esse locatário, ele fizer algo que esteja contra a convenção, o regimento interno, quem vai ser punido vai ser o proprietário, não ele. Qual a sua opinião, doutor? É o que acontece. Eu concordo, Marcelo. Na verdade, quando você aluga através de uma plataforma dessas, em geral, você já coloca até no próprio anúncio do imóvel o que pode ser feito ali. Né? Porque às vezes o cara quer alugar o teu apartamento para fazer uma festa. E aí ele tem que saber até que horas eu posso fazer barulho. Até que horas eu posso ter música alta. Ou será que eu posso trazer 40 convidados para o meu apartamento? Como é que isso funciona? Como é que é a recepção desses convidados? Então, muitos locadores, proprietários, fazem isso, já colocam lá no anúncio qual é o horário que aquele condomínio permite barulho, qual é o modo que os hóspedes vão entrar no condomínio, porque isso é um problema também. Às vezes você falou, não tem porteiro, ou o porteiro não fala inglês. Como é que ele vai ser recepcionado ali? Como é que o hóspede vai receber a chave do apartamento? Tudo isso tem que estar ali, tem que ter um manualzinho, é o que você falou. Isso tem que estar muito claro para o hóspede. E ele não vai ler o regimento interno, é o que você falou, Marcelo. Ninguém lê. Ninguém lê, essa que é a verdade. O próprio proprietário não faz ideia, nunca leu, muito menos o hóspede. Então o hóspede tem que receber isso mastigado. Ele tem que entender ali. E a gente sabe, as principais infrações são coisas pontuais, né? Sim. É horário. Como no hotel, né? Barulho. No hotel, você chega no hotel, tem uma listinha de coisas que você deve ou não fazer. Horário de café da manhã e tal. Você vai ler aquilo dali rápido. Isso. Você não vai tomar seu tempo, você vai até se interessar em entender. Exato. E não vai evitar muito problema, né? Sim. No próprio quarto, às vezes, se coloca ali uma listinha, né? Ó, o horário é esse, você pode fazer isso tal coisa, você pode entrar no hotel a tal hora. É aquilo. Isso tem que ter. Então, inclusive, um desses nossos condomínios, se eu não me engano, acho que o rapaz era um senhor americano, ele alugou 2 garotas de programa, levou para dentro do apartamento dele. Como que o porteiro iria saber quem são, né, as pessoas que estavam levando lá para dentro. E essas 2 meninas deram boa noite Cinderela, Nossa Senhora. assaltaram o americano lá dentro e saíram levando tudo. E o que aconteceu? Daqui a pouco começou a chegar a polícia, um montão de coisa dentro do nosso condomínio, aí reportagem, começa a mostrar como se fosse o problema do condomínio. Mas, na verdade, ali é um condomínio residencial. O porteiro não está ali para saber quem entra e quem não entra. Então, assim, é um problema sério, é um problema que tem que ser discutido. Claro. Então, doutor, me permite fazer uma pergunta para o Marcelo? Por favor. Claro. Então, o que aconteceu nesse caso? Então, o que aconteceu? Qual é a função do síndico num caso como esse? Então, na verdade, o que acontece? Não tem o que fazer. Na verdade, você alugou. Você tem autorização do proprietário para você ficar naquele período ali dentro. Aí a pessoa sai e volta com 2 pessoas. Você tem a responsabilidade do apartamento, da locação.
como que o porteiro vai falar quem são essas duas que estão entrando contigo? Então, assim, fica uma situação muito difícil, porque se o porteiro também chegar e perguntar, daqui a pouco o proprietário que alugou fala assim, você está fazendo perguntas indevidas para o meu locatário. Então, assim... Invasão de privacidade, né? Invasão de privacidade. Então, tem várias coisas que a gente tem que regulamentar, porque, exatamente como o doutor Pedro falou, assim, é finalidade residencial. Aí que mora o problema, né? Você vê como aquilo ali se transformou num hotel, numa pousada e não num condomínio residencial, né? Um problema que a gente vê o tempo todo é o seguinte, tem uma torrente ali de hóspede, tem condomínios que a gente atende que é isso, 70% é Airbnb hoje em dia. Esse condomínio é. Todo dia chegando o hóspede, e o hóspede vai onde? Vai no porteiro para receber ali para alguma informação e tudo, e aí o porteiro que tem suas funções já muito bem definidas, ele acaba se transformando num recepcionista, num concierge, em vez de ser um porteiro. E ele fica responsável por essas questões, né? Poxa, o cara, você falou, o cara teve uma boa noite Cinderela, foi assaltado e tudo. Será que é o porteiro que tinha que resolver? Será que é o síndico que tem que tratar desse tipo de coisa? Aquilo ali não é um hotel, não é uma entidade comercial. É uma entidade residencial. Então, esse é o tipo de problema que o judiciário está tentando resolver agora. Entendi. Entendeu? Me deu uma curiosidade aqui de saber o seguinte, você tem muito conhecimento em cima desse tema de Airbnb, né? A sua empresa toda gerencia alguns casos sobre isso. Da onde que veio esse interesse do Pedro, o homem por trás da Carpati? Da onde que surgiu esse interesse por direito? E por onde surgiu esse interesse nesse tema, que é um tema muito polêmico, muito controverso e que deve ter o tempo todo problema com isso com vocês, né? Boa pergunta. Profunda. Ô, Wesley, vamos lá, cara. Eu não sei porquê, eu acho que eu sempre quis ser advogado, desde que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. É mesmo, cara? Eu acho que é porque eu via muito filme de advogado, filme americano. Que legal. Você vê o advogado fazendo uma sustentação perante o júri e tudo. Então eu sempre adorei isso, sempre desde que eu era pequenininho. E aí virei advogado. Na verdade, minha família não tem nenhum advogado, meus pais são médicos e tudo. Fiquei naquela coisa, medicina, direito e tudo, mas segui o direito. E aí, em determinado momento da carreira, eu falei, cara, eu estava muito preocupado com o atendimento dos clientes, eu esbarrava ali às vezes no judiciário, decisões muito lentas ali, complicado. Eu quase larguei o direito, lá por volta de uns 3, 4 anos de advocacia. Eu me formei em 2011, por volta de 2015, 2014, eu falei, cara, eu vou fazer gastronomia. E aí que legal. que legal. Legal. Eu estudei gastronomia, cara. Sou formado hoje em gastronomia. Formado em gastronomia, cara? Eu não sabia disso. Viu como valeu a pena a pergunta? Nessa época, cara, o que eu fiz? Eu estudava à noite, gastronomia. De manhã, eu ia trabalhei no Hotel Marriott aqui na Barra Olímpica, do lado ali do Parque Olímpico. E eu, à tarde, ia advogar. Então, eu trabalhava de manhã no hotel, ia advogar à tarde e ia para a faculdade à noite. Fiquei 2 anos fazendo isso, me formei, pensando em quem? Virar chefe de cozinha. E aí eu adorava a cozinha também. É o extremo oposto do direito, né? A cozinha, você tá em pé o dia inteiro ali, entregando ali na hora, aquela pressão e tudo. Direito, você tá sentado o dia inteiro escrevendo petição, uma coisa mais lenta. Então eu gostava da adrenalina, mas aí... o processo para que 2, 3 anos saiu o resultado. Né? Ainda bem que não confundiu o prato daqui a 2, 3 anos com o processo. Imagina o Wesley esperando 2 anos prato. Não ia dar certo, não. Cara, era isso. Era mundos opostos, assim. E aí chegou um momento que o direito condominial que me salvou, me trouxe direto de volta pro direito. Porque enquanto eu estava advogando ainda, né, era o que me sustentava já e tudo, eu atendi meu primeiro condomínio em 2015. Era um condomínio de 3 apartamentos. Eu sempre gosto de falar que se até um condomínio de 3 apartamentos dá problema, imagina onde 500, 700. Não importa o número de unidades, não. Sempre vai ter um. Dessa época, cara, esse condomínio era na Ilha do Governador. Ele tinha 3 apartamentos, um apartamento que era cobertura, que era maior, e de 2 embaixo. O síndico era o dono da cobertura e ele não prestava contas para os condôminos. Para os outros 2 condôminos. Então eles notificaram o síndico para prestar contas e ele nos procurou, atendemos, e aí na época eu falei, poxa, cara, se um condomínio assim dá esse tipo de problema, deixa eu analisar isso aqui. E aí eu fui ver o mercado condominial, que é um mercado enorme, gigantesco, e me interessei pelo caso e falei, poxa, pode ser uma área legal. E aí eu encontrei meu nicho. Desde então a gente foca no direito condominial. Eu tinha um outro escritório, não era o Carpati, comecei a focar na área, gostei, e aí eu me tornei um advogado condominialista. Olha, achei incrível a história, né?
Eu tenho certeza que o Marcelo se transformou em síndico porque ele gosta de problema. Então não vou nem perguntar a ele. Sempre gostei. Mas no meu caso, confusão, eu nunca falei isso gostei. pra muita gente. Você sabe por que eu escolhi engenharia? Por quê? Porque, na verdade, eu não só escolhi engenharia. Eu escolhi educação física, matemática e depois engenharia. Eu fiz os 3. Caramba, Mas engenharia foi porque eu gostava de Lego. que legal. Eu sempre, desde criança, gostava de construir coisa em Lego. Uhum. E aquilo dali me levou àquela ideia da criatividade, da construção de um projeto, você começar e terminar aquele projeto, olhar aquilo dali, desmontar e fazer um novo. Então aquilo dali me incentivou muito a ideia de construção das coisas. E me levou a ser engenheiro. O interesse por números, né? Que Sim. eu gosto muito. Sim. Até da matemática também. Eu fiz matemática. Ninguém faz matemática sem gostar de conta, né? Aham. Mas a engenharia, especificamente, foi esse motivo. Cara, eu sinto que o Lego inspira muita gente, né, cara? Sim, O Lego é muito legal por isso, cara. Porque você tem ali um mundo de possibilidades, né? E é isso, você pode criar uma coisa. Eu acho isso muito legal. Você criar um prédio, criar uma estrutura. É sensacional. Até hoje eu tenho vontade de ter pra fazer pequenas coisinhas assim, sabe? E deixar guardado assim uma construção de um prédio. Até porque é bem mais fácil, né? Não depende de mão de obra, só a minha mão de obra pra levantar, então é muito mais fácil. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Muito legal. Eu queria saber o seguinte: questão de barulho. Barulho, outros temas assim, né? Como a gente falou, atividades sexuais e quais são... O Fernando lá de fora, ele não suporta que eu faça pergunta com 3 dicas ou 5 dicas ou coisas assim. Mas eu gosto de falar, o público sabe disso, mas eu quero te perguntar. Eu queria 5 problemas que são os mais corriqueiros ou mais repetitivos dentro de uma locação de Airbnb. Tá. E depois, em seguida, eu queria mais 5 coisas que um locatário de... não é locatário. Locador. Um locador de Airbnb pode fazer para evitar problemas como esse. Maravilha. Show de bola. Mas 5? 5. É 5 de cada? O Fernando lá fora odiando isso, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, Não, mas dá pessoal pra de fazer. casa, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir as 2 perguntas, e aí ele responde a primeira e eu faço a segunda. 5 problemas que são corriqueiros na locação de Airbnb. Tá ótimo. Vamos lá. Primeiro de todos, barulho. Sem dúvida, esse é o maior problema das locações de cortiças na temporada. Porque o que eu falei, o cara é hóspede, o cara é turista muitas vezes, o cara vai pra lá, ele quer fazer bagunça. Então ele vai chamar um monte de gente, vai fazer festa até de madrugada, e ele não tá nem aí, porque ele não mora ali. Então o primeiro problema, barulho, sem dúvida nenhuma. Segundo problema muito grave, é perturbação dos outros vizinhos com excesso de rotatividade e segurança, tá? Por quê? Tem uma pessoa entrando ali que ninguém conhece, aquela pessoa ali vai entrar naquele prédio, ninguém sabe quem ele é, não tem documento dele, ele às vezes entra até com um carro ali, pode entrar levar bandido, pode entrar com um monte de gente que o condomínio não conhece, então gera uma vulnerabilidade muito grande para aquele condomínio. O cara pode entrar, como eu contei aqui, os adolescentes indo lá tocar a campainha dos vizinhos, infernizar os vizinhos, isso aí é um problema gravíssimo também. Problema de atrapalhar os funcionários do condomínio. Então, o excesso de hóspedes gera ali um excesso de demanda para o porteiro, um excesso de demanda para o zelador, um excesso de demanda para o elevador do condomínio. Se você pensar bem, o elevador do condomínio ele tem uma carga definida, ele tem ali uma estimativa de pessoas que vão utilizar, e quando você tem o Airbnb, você gera ali uma rotatividade gigantesca, está sendo usado o tempo todo, então isso é um problema grave também, um problema que até de engenharia ali do prédio. Acho que foram 4 que eu falei, eu sinto já. Não, foram 4. Foram 4. Não, pode fazer mais um aí que eu quero 5, hein? Tá, vamos lá. Deixa eu ver, um outro problema muito comum de Airbnb. Uso Crimes. Crimes. Esse é outro problema grave. O cara às vezes aluga um Airbnb em determinado lugar porque... Com intenção já, né? Com intenção. Muitas vezes acontece do cara montar dentro daquele apartamento uma rede de prostituição. Sim. Então o cara monta ali uma rede de prostituição. Usa o Airbnb, por quê? Porque ele não tem vínculo nenhum, ninguém conhece ele. Aí ele coloca ali pessoas para trabalharem, pessoas prostitutas, né, para trabalharem e tudo, e vira um criminoso, ele está ali usando aquilo ali para fins que hoje não são legais, ou para vender drogas. Isso é comum também. Ou, como eu falei aqui, já houve casos de estupro dentro de apartamentos, de Airbnb, casos de homicídio. Então, crimes é um problema muito grave também dentro desse tipo de Antes de locação. você passar para as outras 5 dicas Sim. do locador, várias coisas que você falou, exatamente, ele entra na esfera judicial. Claro. Né? Como a gente já falou anteriormente, o Airbnb, isso aí no mundo inteiro. Esses problemas, né, dessas pessoas virem até o Rio de Janeiro, né, para ter problemas
como tocar, quebrar as coisas, trazer prostitutas para dentro dos locais, vários crimes, né, que são feitos aqui. Em outros países, será que com as leis que já existem, isso também ocorre dessa forma? Ou porque o pessoal já vem para, de repente, para o Brasil ou para o Rio de Janeiro, né? Sabendo que não vai acontecer nada, que não tem uma legislação própria para isso. Por isso, ele acaba fazendo trazendo certos problemas para o condomínio, até por causa da impunidade. Eu pergunto se já é cultural, né? Se a ideia já é a cultura do Brasil que é permissiva, né? O Brasil já tem uma imagem no resto do mundo de um país leniente, né? Um país onde crimes são cometidos o tempo todo. Então, não há a menor dúvida que isso atrai também. Eu vou pro Brasil, vou montar um Airbnb lá, que não tem vínculo, que não tem nada, vou montar uma rede de prostituição, vou montar uma rede de venda de drogas, de exploração, de pedofilia, etc. Com certeza, isso facilita pro cara que é mal intencionado, o cara é de um outro país, ele quer fazer isso em algum lugar com impunidade, isso facilita. É um meio para ele. Sabe que nos Estados Unidos eles teriam eles fariam da mesma forma que faz aqui no Brasil? A minha pergunta é essa. Porque eu acho que vai muito da nossa lei. Né? Eu acho que nos Estados Unidos a pessoa já entra já sabendo que se fizer aquilo ali, ele vai ter um problema até com a polícia ou através da esfera judicial. Mas eles vêm para cá e já sabem que não, pode fazer o que quiser e não tem problema nenhum, não vai dar em nada e acaba num. Assim, a gente vê a situação que acaba não dando em nada mesmo. Claro. Vou pedir para ele responder a segunda parte, aí depois você já puxa o Põe na Ata pra gente? Sim, pode ser? Com certeza. Você me falou 5 tópicos e enquanto você estava falando esses tópicos, eu não estava enxergando solução cabível a nenhuma delas. Então a minha pergunta é, você quer me falar 5 sugestões que um locador de Airbnb pode tomar para evitar ter problemas, ou você quer tentar dar uma solução para esses 5 que você mostrou? Tá. Eu entendo o seguinte, Wesley. O locador, ele é o responsável por tudo que acontece ali dentro. Então, cabe a ele trazer essas soluções, tá? Se ele sabe que pode ter gente cometendo um crime ali dentro, ele, por exemplo, tem a obrigação de quê? De pedir o documento de todos os hóspedes que vão estar ali. Então, ele tem a obrigação de pedir um passaporte, uma cópia do passaporte. Ele tem a obrigação de pedir uma placa do carro da pessoa que vai entrar ali. Ele tem a obrigação de, eventualmente, pedir com antecedência informações, qual é o endereço residencial desse cara no país onde ele mora. Como é que hóspedes extras? Quem é que vai estar aqui? Qual é o nome de todas as pessoas que ele vai estar aqui, que ele vai colocar dentro do meu apartamento, né? E colocar regras para ele também, como a gente falou aqui. Olha, você não pode trazer mais do que tantos hóspedes para dentro do apartamento, você não pode ultrapassar o horário. Então, ele tem que tomar essas medidas. E se ele não tomar, o condomínio tem que tomar por ele. Aí o que a gente estava conversando aqui. O condomínio, quando tem esse tipo de problema, deve regulamentar isso também. Então, em conjunto até com os locadores, com os proprietários, você leva isso para uma assembleia para você definir como é que a gente protege o nosso condomínio. E a gente tem feito isso em muito condomínio, tá, Wesley? Leva para uma assembleia e define. Você quer alugar pelo Airbnb? Você é um proprietário? Você quer alugar? Maravilha. Então vamos bolar aqui quais são as melhores regras. Legal. Vamos bolar as regras de segurança. Tem um número mínimo de dias, em vez de ser aquela coisa assim, o cara pode ficar um dia, porque aí é uma rotatividade gigantesca, vamos bolar um número mínimo, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Entendi. Vamos bolar essa regra de que o cara tem que mandar o documento dele, ele tem que mandar, o proprietário tem que mandar pro síndico com antecedência essas informações todas de quem vai estar ali. Vamos bolar regras de uso das áreas comuns, vamos bolar um regimento interno em inglês pra gente mandar, vamos bolar um manualzinho. Isso tudo pode ser feito pelo condomínio e pode ser deliberado numa assembleia. E isso ajuda a reduzir esses problemas, entendeu? Entendi. Então, se você sabe quem vai estar no teu apartamento, é muito mais fácil de não usar o teu apartamento para cometer um crime. Você tem o documento do cara, você sabe quem ele é. Carro, tem tudo, você tem né? Tem carro. Então você reduz aquele problema, entendeu? Então tem medidas. Essas medidas têm que ser adotadas pelo proprietário e pelo condomínio em conjunto. E o condomínio pode exigir esse tipo de medida se for aprovado em ata? Hoje, o STJ, né, com essas decisões que a gente teve lá do Poder Judiciário, entende que se o teu condomínio é residencial, se isso consta expressamente na tua convenção, o teu condomínio, a princípio, não tem o direito de ter alocação por curtíssima temporada, se ela for equivalente a uma hospedagem. Não é compatível uma coisa com a outra. Então, o proprietário não pode fazer isso ali dentro. O que o condomínio pode fazer... O STJ hoje tem esse entendimento. Entendi. Tá? Então, o que pode ser feito é se levar para uma assembleia para se permitir com determinadas regras. Mas o STJ pode proibir?
O STJ... Você acha que existe a possibilidade de ter algum tipo de proibição de locação de Airbnb no Brasil? O STJ já está proibindo, na verdade. O STJ está interpretando a lei. É isso que o STJ faz. Então, você processa o condomínio, você que está incomodado. Tem alguém no teu condomínio que está fazendo lá a locação para Airbnb, está incomodando todo mundo, tem gente pelada, fazendo sexo na varanda, está fazendo festa até tarde, cometendo crime. Você vai, move uma ação contra aquele proprietário e isso vai ser levado através de vários recursos até o STJ. E o que o STJ tem entendido nesses casos é o seguinte: era residencial o condomínio? Era. Aquela locação tem aquelas características de locação comercial que a gente conversou? Tem. Então, pode ser proibido sim, e aquela pessoa não pode mais fazer esse tipo de locação. Não é nem só Airbnb, mas qualquer locação de curtíssima temporada. O Diabinho tá aqui no meu ombro aqui, querendo fazer uma pergunta aqui, e eu vou ter que perguntar, meu amigo, você é a favor ou contra? eu tava tentando segurar aqui a pergunta aqui, mas não consegui. Aí, você foi é a mais favor forte ou contra? que você. Foi. Você é a favor ou contra a locação de Airbnb? Wesley, eu gosto de dizer que eu sempre fui muito a favor, porque eu sou um cara 100% pró liberdade de contratação, pró-tecnologia. Então eu sempre fui a favor do Uber, Airbnb, qualquer tecnologia que venha para agregar. Só que quando eu fui estudar a fundo o caso do Airbnb, eu vi que ele é um problema muito sério no mundo todo, eu mudei um pouco de opinião. Para mim hoje, se o condomínio é residencial, tem que haver regramento. Senão, vira bagunça. Essa é a realidade. Então, para mim, se o condomínio é residencial, se não tiver uma regra interna, ou se a lei não definir, e você, como síndico, permitir que as pessoas façam aquela locação lá sem nenhum limite, isso vai gerar problema. E dentro do direito condominial, a gente sempre leva em consideração o direito da coletividade, né? O direito de todos os moradores em oposição ao direito de propriedade de um único morador. Entendi. Então, para mim, tem que ter um regramento, sim. Que bom que eu perguntei. Me sinto até mais leve agora. Então, Pedro, agora a gente vai para o momento do nosso episódio que se chama Põe na Ata. Maravilha. Põe na Ata, a gente pede um síndico, um conselheiro, um morador que faça uma pergunta, tá? Você vai olhar ali para a tela agora e o morador fez essa pergunta e você vai responder para a gente, tá bom? Tá ótimo, combinado, vamos embora. Olá, boa tarde. Sou o Cristiano, síndico de um condomínio e tenho uma dúvida. Eu, como proprietário de um imóvel, eu posso ser impedido pelo condomínio de alugar o meu imóvel por Airbnb? Bom, maravilha. Então a pergunta é se eu, como proprietário de um apartamento, se eu tenho uma forma de... se o condomínio pode me proibir de usar o meu apartamento, né? Para alocação do curtíssima temporada. Hoje, você tem que olhar a convenção do seu condomínio. Você é proprietário de um apartamento, se você comprou esse apartamento num prédio que era residencial, você tem que entender que o entendimento do judiciário hoje, e aí eu não estou falando nem de lei, estou falando o judiciário, diz que você não pode usar aquele apartamento para fins comerciais. Então, quando você faz esse tipo de locação, você torna aquele teu apartamento uma pousada, você transforma aquilo numa hospedagem, você pode sim ser coibido pelo teu condomínio. E se você não for coibido pelo teu condomínio, algum condomínio pode mover uma ação, ou o próprio condomínio pode mover uma ação e pode o judiciário de proibir. Então, hoje, se eu sou proprietário de um apartamento, eu tenho meu direito de propriedade. O que isso quer dizer? Eu tenho direito de uso, gozo, disposição daquele apartamento, mas isso não é ilimitado. Entendeu? Isso tem limite. E onde é que é o limite? No direito da coletividade, eu não posso perturbar os outros condôminos e na destinação residencial daquele teu apartamento. Então isso tem limite. Aí, perfeito. Pessoal de casa, você tá gostando do podcast hoje? Tá gostando do assunto? Então vamos fazer o seguinte, dê uma curtida, ative o sininho, siga a gente nas redes sociais. Exatamente. Qual rede social, Marcelo? TikTok, Instagram e Facebook. E YouTube também. Siga nosso canal no YouTube. Siga nossos patrocinadores. Eles ficam passando nas telas laterais. São empresas muito idôneas e de muita relevância para nós no mercado condominial. Nos apoiam nesse projeto e sempre estão aqui nos ajudando. Os dados, até agora, do nosso entrevistado, que é o Pedro, vai estar na descrição do vídeo, com todas as informações pertinentes, caso vocês queiram entrar em contato, porque vocês já viram que o cara domina o assunto, né? A empresa e o Pedro dominam esse assunto. Pedro, como funciona a questão de uso de áreas comuns? Por exemplo, academia, salão de festas, piscina. E a questão de cadastro em portaria remota. Que hoje em dia é uma realidade a portaria remota. Claro. Inclusive um patrocinador nosso, que é a R. Johnson, ela trabalha com portaria remota. Como funciona
utensílios e esses equipamentos para curta temporada? Maravilha. Bom, primeiro o uso da área comum, né? Quando você aluga o teu apartamento, você transfere para o teu locatário ali, né, para o teu hóspede, todos os direitos que você teria de uso daquela área comum. Então, aquela pessoa que está alugando o teu apartamento, que está hospedado ali, ele vai poder usar livremente, a princípio, a piscina, a academia, o salão de festas, a brinquedoteca, ele vai poder usar. Ele tem esse direito, tá? O que vai regrar esse uso? O regimento interno e a convenção do teu condomínio. Da mesma forma que você, como proprietário, tem limites, tem regras para o uso, o teu locatário também vai ter. Então, o teu hóspede do Airbnb pode usar a piscina, assim como você, proprietário. É o mesmo direito que está sendo transferido ali para ele, tá? Tá, mas na locação do Airbnb, no contrato de locação, eu posso limitar o uso do meu locatário para essas áreas para evitar problemas? Entendo que você pode, por quê? Porque é um contrato privado. Né? Você pode definir o que você quiser. Estou liberando com restrição dessas áreas de utilização, posso? Pode, e isso vai impactar no valor da tua locação, né? Até porque tem alguns condomínios que exigem para a utilização da piscina que tenha Exame, né? exames. Para a utilização da academia precisa também. Exato. E no caso, o rapaz, a pessoa está indo lá, né, num sábado. Como que ele vai utilizar? Como que ele vai conseguir um atestado médico para utilização? Mas se não tiver limitação, pela regra, pela lei, ele pode usar. Se o condomínio não limitou, ele pode usar. Se, como o Marcelo colocou, o condomínio já tem lá embutido na convenção ou no regimento interno uma regra de uso, o teu locatário vai ter que informar. Vai ter que E aí o locador vai ter outro problema, porque se ele não informou com antecedência que ele deveria utilizar ou apresentar um atestado médico para a utilização daquilo dali, ele pode falar que ele alugou com o direito de uso daqueles equipamentos. Isso aí vai dar uma briga judicial Vai dar danada. e aí a gente entra em contato com a Carpati para resolver esse problema. E sobra para quem? E acaba sobrando para chamar a consultoria. A gente, no final, sempre sobra para o síndico. A verdade é essa. Que é algo que não deveria, né? Porque é totalmente privado, uma questão ali que ele não informou o hóspede dele, mas vai sobrar para você. Como que fica a questão de danos materiais ao imóvel quando acontece durante o período, mesmo curto, de locação, por negligência ou mau uso? Legal. Olha, todas as plataformas de locação de curta temporada, em geral, já tem ali previsto, nas condições gerais, que o próprio hóspede que ele vai alugar, ele tem a obrigação de cuidar daquele apartamento. Ele tem a obrigação de entregar o apartamento de volta no mesmo estado em que ele encontrou. Sim. Tá? Então, se ele vai lá e danifica o apartamento, quebra um vidro, quebra uma geladeira, quebra alguma coisa, ele já teria a obrigação de indenizar o proprietário. Sim. Tá? Eu estou preocupado com as áreas comuns. Não, mas calma aí. Então, eu já imaginei que você fosse perguntar do condomínio. Mas em relação a isso, existe um seguro? Então, o próprio Airbnb tem um seguro, você pode contratar um seguro específico também. Então, em geral, a própria plataforma, você fala do Airbnb porque é a maior de todas, mas em geral a própria plataforma já tem um seguro ali embutido, você já paga ali para ter segurança na tua Porque eu mantive minha mão no alto, porque agora eu vou levar essa bola pro Marcelo. Marcelo, e o seguro se estende à parte condominial? Não, todo condomínio é obrigado a ter, né? O seguro de responsabilidade do síndico, várias coisas. Mas será que se aplica isso? Sim, mas mesmo tendo que utilizar o seguro, você tem que pagar a franquia. E é igual ao automóvel. Você utilizou a franquia, no ano que vem você tem que renovar, acaba ficando mais alto de acordo com a utilização. Toda hora ligando para a seguradora, quebrou isso, quebrou aquilo. Então, automaticamente o seguro vai aumentar. É isso aí. Nós até temos, mas eu não vejo isso uma responsabilidade do condomínio. Isso é uma responsabilidade exatamente do proprietário do imóvel. E você, doutor? Eu entendo até que o próprio proprietário não deveria nem pedir o seguro do condomínio, nem porque questionar. Não é um problema do condomínio. É o hóspede dele que danificou uma área comum, ele tem a obrigação automática de indenizar aquilo, até por força da própria convenção do condomínio. Sim. E do próprio Código Civil brasileiro. Então, se o meu hóspede, danificou uma área comum, eu tenho que indenizar o condomínio automaticamente. Não é o condomínio que tem que acionar o seguro e ter prejuízo, porque, como você falou, depois o condomínio vai ficar mais caro para o condomínio. Depois a franquia vai ficar mais cara para o condomínio. Então, não é um problema do condomínio, é um problema do proprietário. Então, o proprietário e o locador e o locatário vão ter que se resolver entre eles em relação a isso. Sem dúvida E nenhuma. a plataforma já tem uma certa limitação e uma certa precaução em relação a esse tipo de dano já. Já, até porque é super comum. Então, em geral, já tem um seguro embutido ali na locação. Então, vai se resolver internamente e o condomínio não pode ser prejudicado de forma nenhuma. Correto. Depois eu vou fazer uma pergunta também para um amigo nosso, que é o
pessoal, o Ponce, Eduardo Ponce, da Master Capital, perguntando como que a seguradora se porta em relação a isso também. Se existe algum produto novo para esse tipo de público, né? Agora, a portaria remota que você deixou de fora, como funciona a questão de cadastro? Deve ser feito o cadastro desses locatários de curto prazo para a portaria remota? Até mais importante nesse caso, eu entendo, porque ali você não vai ter um porteiro na hora ali para eventualmente tirar qualquer dúvida, então o cadastro tem que ser feito com antecedência sempre, né? Sim, a portaria remota, em geral, até exige que seja enviada uma foto da pessoa com antecedência, o documento dela com antecedência. Vai informar qual o período que essa pessoa fica cadastrado durante esse período, né? E tem soluções tecnológicas legais, né? Por exemplo, o QR Code. Você manda para o hóspede um QR Code no celular, aí ele mostra na portaria remota, ali na ferramentazinha, e vai abrir automaticamente com aquele QR Code. E o QR Code só funciona durante o período em que ele está hospedado. Então é uma solução muito boa. Tem que ter um cadastro prévio e tem que ter ali a solução tecnológica. No caso, a gente falou muito sobre problemas, né? E eu acho que eu vou entrar na parte de condôminos antissociais e em que característica pode ser feito isso. Só que antes eu queria fazer 3 perguntas rápidas, que são o nosso chamado cota extra. Claro. E como ninguém gosta de cota extra, tem que ser rápido. Então, passar rápido. Então tem que passar rápido, então são só 3. E o objetivo é o seguinte: eu vou fazer perguntas rápidas, você vai me responder de forma objetiva. Perfeito. Tá bom? Eu não sei quais são as 3 perguntas, porque na verdade eu vou criá-las agora. Então, se ficar legal, legal. Se não ficar legal, também o pessoal de casa me perdoa. Tá ótimo. Período... Deixa eu elaborar a pergunta de uma forma melhor. Qual é o período que é caracterizado mínimo para a alocação de curta temporada e máximo sem ferir um outro modo de contratação? Maravilha. Período mínimo não existe na lei. Se você faz uma alocação de mais de 90 dias, em geral, ela não é mais uma alocação de curta temporada, nem de temporada. É uma alocação típica da lei do inquilinato. Tá. Segunda pergunta. Airbnb é uma solução financeiramente viável para alocação de imóvel, ou a parte ainda de locações de temporadas ainda se sobressai em relação ao custo? O Airbnb é uma solução financeira muito boa. Tem, hoje em dia, no Brasil, vários investidores que trabalham só com isso. Então, porque é um aluguel que, em geral, é mais caro. O aluguel de diária, normalmente, é maior. Sim. Então, é uma solução financeira muito boa e há muitos investidores que, hoje em dia, só trabalham com isso. Tem prédios até só para Airbnb. Então, é uma solução financeira muito boa, apesar dos problemas que geram. Como funciona a taxa de IPTU nesse caso? Ou o próprio proprietário vai embutir ali no custo dele, na diária dele. Ou ele pode definir uma taxazinha, mas em geral não se faz. Se embute o valor na diária da locação. Da locação já, né? Fala, Marcelo. Antes de passar pro... Você quer fazer mais uma pergunta rápida? A pergunta vem falar sobre o condomínio misto. Sim. Né? A gente falou sobre o residencial, né? Mas existe também os condomínios mistos. Claro. Ele tem a mesma regra para o Airbnb? Essa boa pergunta, Marcelo. Em geral, o condomínio misto tem lá na convenção o seguinte: ele é misto por quê? Porque ele tem apartamentos residenciais e ele tem lojas comerciais. Sim. Ele não tem apartamentos residenciais que podem ser comerciais. Correto. Então, o problema desse tipo de condomínio, as pessoas às vezes dizem, mas ele é misto, então eu posso usar meu apartamento para fins comerciais. Não, depende da convenção. Entendi. Se a convenção permitir, tudo bem. Se a convenção não permitir, não pode. Perfeito. Existe proteção para, por exemplo, você falou que existem outros métodos que não é só através da Airbnb. Você sabe mais um método, um nome de alguma outra empresa? Eu esqueci agora, mas... Não tem importância. A minha pergunta tem várias todas elas seguem as mesmas regras ou alguma delas é necessário que faça um contrato? Por exemplo, eu não quero usar uma plataforma. Eu posso fazer um contrato de curta duração? Um advogado consegue fazer isso para mim? A Carpati, por exemplo, conseguiria fazer um contrato de curta duração sem acionar a plataforma de Airbnb? Sim, sim. Isso pode ser feito em qualquer meio, pode ser feito fora da internet, pode ser feito, sim, sem problema nenhum. Pode ter um contrato de locação de um curtíssima temporada, nada impede. Isso aí pode ser feito, sim. E outras plataformas têm regras diferentes, sim, do que o Airbnb, mas, em geral, são muito parecidas. Por que eu pergunto esse tipo de pergunta? Porque a gente está falando muito de regras que não existem e que são aplicadas e que... faltam ainda legislações para isso. Mas com um contrato extremamente bem amarrado, de repente pode funcionar até melhor do que uma plataforma. A tendência, eu acho, Wesley, é que as próprias plataformas criem um próprio contrato interno em condições gerais muito mais amarradas com o tempo, sabendo dos problemas. Até porque o Airbnb perde muito dinheiro com essas regulamentações. Mas você já conhecendo isso, né?
Vocês já estão um passo à frente, porque vocês estão vivenciando esse problema também. Sim. Então vocês conseguiriam hoje, se um cliente de casa lá, um espectador hoje, falar assim, eu quero fazer contrato de curtíssima temporada, mas não quero usar uma plataforma. Eles podem te procurar? Sem dúvida nenhuma. A gente consegue fazer um contrato desse e ele vai poder fazer isso fora Ó, vendendo serviço dos caras aí, ó. Não, mas existem também empresas que são parecidas muito com a imobiliária, né? Que não trabalha no locação, mas exatamente eles trabalham para locação de curtíssima temporada. Ele já tem um know-how, já tem contrato, já tem a pessoa que vai limpar. Você, como proprietário, você fecha uma parceria, um contrato com essa empresa, e essa empresa, às vezes, fecha até valor mensal. Contigo, ó, vamos passar para você 15 mil reais. Se tiver lucro, beleza. Se tiver prejuízo, é responsabilidade dessa empresa. Já existem empresas também trabalhando dessa forma aqui no Rio de Janeiro. Sendo sincero, você até perguntou se eu era a favor ou contra o Airbnb, né? Eu tenho um apartamentinho que eu uso só para alugar no Airbnb. Ah, é? E eu uso... Que cara de pau. O cara acabou de falar que é a favor, é contra, mas o cara tem é mole. Mas era um condomínio que tem uma vocação comercial, um condomínio que era um hotel, foi transformado num condomínio, e está se discutindo exatamente agora a convenção, adaptar. E eu uso justamente isso que você falou, uma empresa que faz a gestão disso, uma empresa que faz a gestão das locações. Eles fazem todo o contato com o hóspede, eles coletam todos os dados do hóspede, eles fazem um contato com o condomínio, eles resolvem os problemas que tem. Então, uma empresa que já faz... Então, não estou falando só com aqui um conhecedor, e sim com um usuário, um locador. Sem dúvida. Então, deixa eu te fazer uma pergunta agora como locador. É mais problema ou é mais vantagem? É mais vantagem. Você Hoje é mais vantagem. indica? Eu indico por quê? Porque é uma forma de você ter uma renda financeira, sem dúvida nenhuma. A gente fala de problemas, mas os problemas são pontuais. É um ou outro hóspede que é caótico, que vai gerar confusão. E eu indico muito que você tenha uma empresa para fazer a gestão, porque essa empresa vai resolver o problema, a empresa vai fazer o manualzinho que a gente falou, vai mandar para o teu hóspede, a empresa vai resolver isso com o teu condomínio. Então, é muito menos problema do que benefício hoje. Essa que é a verdade. Voltou aqui no ombro aqui, queria fazer outra pergunta lá. Eu vou ter que fazer outra. Achei legal saber agora que você então eu teria mais um programa inteiro só para falar sobre perguntas para você como locador. Mas a minha pergunta agora vem ser o seguinte. Existe algum caso que você possa contar de algum cliente, algum hóspede caótico e como você teve que resolver? Claro, a gente tem vários. Vários? Então conta mais do que um, né? Gostei de ter vários. Sempre tem. A gente tem um condomínio em Copacabana também. Copacabana é um lugar tem muito esse tipo de problema. Onde um proprietário, ele alugou o apartamento dele para uma pessoa, um americano, e este americano fazia as locações por temporada lá. Caramba, então o americano explorava o apartamento para fazer essas locações ali. E aí terceirizava o Airbnb. Exato. E aí o americano então ia alugando e eram muitos hóspedes, a rotatividade gigante e diárias, pouquinhas diárias. E os hóspedes geravam confusão o tempo todo. O cara atraía, acho que ele só escolhia hóspede difícil. Você é problemático? Então aluga o meu. Exatamente. Você gosta de fazer confusão? Então é aqui. E aí o que acontecia? A síndica moradora, morava embaixo, no prédio, no apartamento embaixo desses. E os caras criavam confusão, era um barulho, todo mundo reclamava, a síndica reclamava, todo mundo colocava lá no livro de ocorrências e tudo. Então, cara, a situação perdurou por anos. Quando a gente entrou lá, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma assembleia para regrar a questão. Foi uma assembleia híbrida, e aí a proprietária do apartamento participou virtualmente, ela era advogada, inclusive, e ela veio defender o direito dela de propriedade, falou que não se podia proibir, etc e tal, mas era um condomínio residencial. Sim. A gente provou para o mais B que ela fazia aquela hospedagem comercial, e na Assembleia aprovou várias regras que na prática inviabilizaram o Airbnb. Mas nesse caso você falou de um cliente. Isso. Eu quero do seu imóvel. Minhas confusões? Eu quero... 2 semanas atrás. A pergunta é para você. Rock in Rio. Esse meu apartamento fica atrás do Rio Centro, do lado do Rock in Rio. Então agora no Rock in Rio a gente alugou, a vizinha de cima me mandou mensagem. Olha, o pessoal tá anarquizando aqui o apartamento. Tá fazendo bagunça até tarde e tal. Resolve pra mim, pelo amor de Deus. Eu nem vou perguntar nacionalidade. Mas resolveu? Eu não vou perguntar. Não fala isso. Eu não vou perguntar. Não fica denegrindo o brasileiro, não. Não vou perguntar. Mas e aí, como é que foi resolvido? Como eu tenho essa empresa que faz esse tipo de gestão, né? Eu entrei em contato com a empresa entrou em contato com os caras, falou, olha, estão reclamando e tudo. E se a gente for multado,
vocês vão pagar. Mas a empresa resolve isso 24 horas? Tem um plantão. Ah, A empresa tem um plantão. acontecer esse problema meio-dia, né? Não, vai acontecer é madrugada. sábado de madrugada, madrugada. quando... Então, por isso que a empresa é boa também, porque aí tem um plantão que resolve. Eu não tive que resolver, a empresa foi lá e entrou em contato. Que tal a gente trazer essa empresa aqui pra gente conhecer? De repente tem várias histórias pra contar pra gente. Interessante, hein? A empresa é legal? A empresa é show de bola. Então, de repente, vamos convidar. Vamos só. Essa empresa deve ter vários casos para contar. Vamos trazer essa empresa e o grupo de brasileiros que alugou o apartamento dele. junto aqui, né? Fazendo 2 cadeiras aqui. Antes da gente finalizar, eu queria perguntar o seguinte. A gente falou muito de... Você acabou de dar um exemplo de anarquia dentro do apartamento, sobre quebrar, sobre, como a gente falou, atividades sexuais em varandas e tudo mais. Em que situação esse inquilino, né, esse condômino, ele pode ser considerado antissocial e pode ser excluído do condomínio como locatário de curta temporada? Na verdade, Sim. ele pode ser considerado um condômino? Excelente pergunta, Wesley. Olha, vamos lá. Primeiro, eu entendo que ele não é um condômino, porque ele é um inquilino. A princípio, o Código Civil não determinaria ele como condômino, mas a gente já está vendo no judiciário vários casos em que existe ali um inquilino, o inquilino é problemático, o inquilino faz barulho, o inquilino rouba, já vi casos assim, o inquilino roubando itens de outros moradores, roubando coisas do condomínio, fazendo todo tipo de problema. E aí o condomínio move uma ação contra o inquilino, pedindo a expulsão dele. E o judiciário diz o seguinte: primeiro, o Código Civil determina que o cara que é antissocial, ele pode ter uma multa que vai até 10 vezes o valor da cota condominial. Só que essa multa que vai pagar é o proprietário. Então o próprio judiciário entende que isso não é suficiente para resolver o problema do inquilino. Sim. Então o judiciário já entende que é possível expulsar o inquilino que está perturbando os outros condôminos daquele condomínio. Nesse caso, você está falando de longa temporada. Em geral, você está falando de inquilino antissocial. Mas e em curta temporada? Existe a possibilidade de expulsão ou de solicitação de retirada imediata? Entendo que existe, mas dependeria do judiciário também. Então precisa de uma liminar. E como o judiciário às vezes é mais lento, se for uma alocação de curtíssima temporada, talvez você não consiga através do judiciário. Mas é possível sim. O cara tá lá há 4 dias anarquizando o condomínio, você pode mover uma ação e conseguir uma liminar para excluir. Pedir ajuda policial ajudaria numa situação Ajuda dessa? policial, sem dúvida nenhuma. Notificar, fazer livro de ocorrência, tudo isso ajuda e pode resolver. Marcelo, essa parte de antissocial é interessante. Tem muita coisa para perguntar, né? Sim, a gente está falando aqui de locatário de curtíssima temporada, né? E a gente pode falar também sobre os locatários, né? De temporada. De temporada. E de proprietário, né? A gente pode falar vários assuntos. E também o Dr. Pedro Barbosa também domina essa área. Sabe quem que seria uma parceria legal para poder fazer uma colaboração aqui? A Marta Rossini. Ela trabalha com treinamento de alto rendimento e inteligência emocional. Seria uma boa parceria aqui para vocês fazerem uma colaboração falando. Já está convidado. Opa! Aceita o convite? É claro. Então, seria a Marta falando da onde não é um problema ainda e até vai essa limitação do problema. Quando vira um problema, aí entra o advogado, o doutor resolve. E isso aí a gente tem muita coisa pra gente falar. E a gente traz casos, né? Vamos tentar trazer casos? Vamos, sim. Vamos estudar casos. O próprio doutor Pedro Barbosa deve ter vários casos falando sobre isso. Não, e achei legal essa collab que vocês estão sugerindo aí, porque ela vai ter uma visão psicológica da coisa, né? O que essa pessoa tá pensando para ser um antissocial? Por que ele não resolve o problema? E a gente vai ver a parte jurídica e agregar tudo. Sim, legal. Para finalizar, você me falou que o condômino, nesse caso, ele não pode ser visto, de curta temporada. Ele não pode ser visto como um condômino. Ele é classificado como o quê? Já que ele não é um condômino. Ele é um inquilino, ele tem um contrato com um condômino, né? Ele tem uma relação comercial, contratual com o condômino. E aí o que rege a relação dele é aquele contrato. E a relação do condomínio, em regra, é com o proprietário. Então quem pagaria uma multa é o proprietário. Seria o próprio proprietário que pagaria. E se ele não estiver seguindo as regras e as pessoas que ele está colocando lá forem pessoas muito complicadas e criando muitos problemas no condomínio, quem pode ser considerado um condômino antissocial é ele. Exatamente. Poderia fazer isso contra o próprio proprietário? Eu entendo que sim, se comprovar que ele, por exemplo, já foi notificado várias vezes, porque ele continua tendo hóspedes problemáticos, continua infernizando todo mundo, já foi multado. Temos que marcar o mais rápido possível. Uau, muito legal o assunto, hein? É complexo. Olha,
Marcelo, fala para ele sobre os assuntos gerais. Então, vamos agora para o nosso último quadro, que é o Assuntos Gerais, né? Que a gente vai deixar você bem à vontade, né? Nesse último quadro, para falar sobre algum tema que a gente deixou de falar e você acha relevante, ou se você quiser falar sobre a tua empresa, sobre a Carpati. E são os últimos minutos para você falar direto com os nossos condôminos. Se quiser olhar para a câmera, pode olhar. Se quiser falar com a gente, pode fazer também. Fica à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês. Prazer foi nosso. Maravilhoso aqui. Estão de parabéns. Muito legal. Esse tema é um tema que é muito interessante. É um tema, para mim, é o tema mais polêmico e é o tema mais importante do direito condominial para os próximos anos aqui no Brasil. Marcelo é síndico, sabe a quantidade de problema que isso está gerando. No resto do mundo, isso é importante falar. A gente não vê muito ainda no Brasil isso, mas no resto do mundo existem problemas que não são só perturbação dos outros condôminos, mas existem problemas estruturais que o Airbnb gera, como, por exemplo, aumento gradual no valor da locação em condomínios que ficam em locais muito turísticos. Por quê? No Torre Eiffel tem uma situação dessa, né? Exato. Ao redor ali da Torre Eiffel, vários prédios, né, sendo alugados todos para o Airbnb, o prédio inteiro via do Airbnb, e com isso, o aluguel, o valor do aluguel na região sobe vertiginosamente e você cria um problema de habitação. Então, vira um problema de política pública também. Então, por isso que o resto do mundo já vem há 10 anos legislando, já vem em vários países do mundo, já vem restringindo o Airbnb, determinando que você só pode alugar por tantos dias por ano. Então, só pode alugar por até 30 noites por ano. Nova York fez uma lei assim agora, porque lá nos Estados Unidos cada estado faz uma lei própria. Fizeram uma lei restringindo o número de dias. Vários países têm obrigação de você ter uma licença do Ministério do Turismo para você fazer esse tipo de locação. Então, isso é algo que o resto do mundo já está mais avançado, o Brasil ainda não. Nem começou. A gente tem uma proposta de alteração do Código Civil que vem, assim, muito de leve tentando resolver o problema. Brasil. Exato. Mas, para mim, é o tema mais polêmico, mais complexo que a gente vai ter no direito condominial para os próximos anos. Então, é um tema muito importante. Todos os síndicos sabem a confusão que isso está dando. Graças a Deus, a gente vem conseguindo, dentro dos condomínios, conversar, criar regras para resolver esse problema da melhor forma. E eu fico sempre à disposição. Eu só falar para todos, eu tenho aqui o meu Instagram, é o @Dr. Pedro Barbosa. Faço lives semanais lá também, eu atualizo assim. Eu assisto toda semana. Não é? Você de casa que não sabe, segue o canal dele lá também, que o canal do Pedro é cheio de informações muito pertinentes. Verdade. E cheio de conteúdo muito interessante para quem vive no mundo condominial também. Exato, então vai ser um prazer. Estou sempre disposto a resolver, tirar qualquer dúvida das pessoas. E é isso. Talvez o meu filho vai nascer agora, daqui a 2 semanas, então. É verdade. Não sei se a live vai poder funcionar nos próximos 3, 4 semanas aí, mas depois a gente vai voltar com tudo. Então, você de casa que acha que tá querendo fazer um monte de pergunta agora, faz. Mas se ele demorar para responder, vocês já sabem qual é o motivo, né? Exato. Então tá, eu quero agradecer mais uma vez sua participação, foi incrível tê-lo aqui conosco. O assunto rende muita coisa. Além de ser um assunto polêmico, é divertido. E claro, tem muita coisa pra gente falar ainda. E ainda mais entrando agora nessa parte de sociabilidade e inteligência emocional e problemas que isso pode acarretar. Então, agradecemos a sua futura participação também aqui na colaboração. E eu quero falar com você de casa agora que gostou do nosso episódio, que curtam o nosso canal, sigam nossas redes sociais, dê uma curtida nesse vídeo. E quem estiver gostando desse vídeo, siga a rede social e também curta. Sigam os canais, as redes sociais do Pedro também. Vai estar na descrição do vídeo todos os dados para vocês poderem segui-lo, que é muito legal o canal dele também. Eu faço aqui questão de deixar nosso depoimento, né, Marcelo? Verdade. Então, sigam nossos patrocinadores e muito obrigado. Tchau, mundo condominial. Tchau, um abraço. Tchau. Gostou? Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Vocês são sensacionais.